Olá, ouvintes do VetSmart, eu sou o Thiago e hoje, em parceria com a Behringer, vamos abordar um tema essencial para a saúde dos pets, dos tutores e de toda a comunidade: a prevenção e o controle de parasitas, visto sob a perspectiva da saúde única. Para isso, recebemos dois grandes especialistas hoje aqui, que irão nos ajudar a entender como essas práticas impactam não apenas a saúde animal, mas também a saúde pública. Nossa primeira convidada é a professora Messi Maria Alessandra Del Bairro, mais conhecida como Malê também, especialista em medicina interna de felinos, com vasta experiência em patologia clínica e doenças infectos parasitárias de cães e gatos. E também o Dr. Estevam Hoppe, professor de enfermidades parasitárias e zoonoses da FCAV Unesp, mestre e doutor em medicina veterinária preventiva e atua na área de saúde silvestre e saúde única. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, galera. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez aí a confiança da Behringer Ingelheim, da Pet Love, da VetSmart, para estar aqui participando desse videocast. Ainda mais do lado desse talento, dessa pessoa maravilhosa, esse poço de conhecimento, meu amigo querido Estevam, que só tem a ensinar muito para a gente aí. Estou muito feliz de estar por aqui. Olá, tudo bem? Fico muito feliz também, agradeço demais o convite. É sempre gostoso falar do que a gente trabalha, ainda mais acompanhado de pessoas maravilhosas. Sempre muito gostoso, sempre um prazer. Perfeito, a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Agora, para a gente começar, já que o professor Estevam já estava falando um pouco aí, eu vou puxar um pouco para ele. Professor Estevam, você poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes o conceito de saúde única e como ela se relaciona com a medicina veterinária? Esse conceito não é tão novo, mas ele passou a ser levado a sério mais recentemente. Dá para se dizer que nos últimos 10 anos ele deixou de ser algo só tratado na pesquisa e passou a ser algo aplicado na prática, né? Por muito tempo a gente imaginava que a saúde humana não tinha relação nenhuma com a saúde animal. E quando a gente falava em zoonoses, os animais eram vistos como reservatórios. E, óbvio, numa abordagem mais tradicional do assunto, qualquer conclusão óbvia era que tipo os animais eram nocivos e deveriam ser retirados dessa relação para prevenir doença em humanos. Hoje, a gente consegue entender que a inter-relação entre saúde animal, saúde humana e saúde ambiental explica muito do porquê a gente acaba tendo surgimento de doenças desconhecidas ou novos comportamentos de doenças já conhecidas e que, mantendo esse equilíbrio, a gente consegue manter a saúde humana, assim como animal e ambiental. Perfeito, Só um doutor. detalhe interessante, Tiago, aqui no Brasil, o termo começou a ser divulgado com a nomenclatura estrangeira, né? Como One Health. Mais recentemente, a gente começou a usar o termo saúde única ou uma saúde. O termo saúde única acabou até ficando mais comum. Só que o que acontece? Como aqui no Brasil a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, começou a ter uma sobreposição, uma certa confusão. Então, o próprio Ministério da Saúde propõe hoje que a gente adote a terminologia uma só saúde, né? Apesar de que no meio acadêmico a gente acaba ainda usando o termo uma saúde da mesma forma. Perfeito, doutor. E eu acho muito interessante dentro do aspecto da saúde única, é que muitas vezes o médico veterinário, ele não se sente tão pertencente, às vezes se esquece desse papel tão fundamental dentro desse contexto de saúde única, né? Uhum. É verdade. E quando a gente para pensar, doenças que afetam humanos, a gente pode considerar que 60% delas têm origem em animais, né? Muitas dessas doenças não são nem mantidas na nossa espécie. A gente precisa que os animais acabem passando. Então, não tem como a gente falar de controle de doença humana sem a gente pensar em controle de doença animal. Perfeito, doutor. E considerando o aumento da urbanização que a gente vem enfrentando, né, e a proximidade crescente entre pets e humanos, como que os parasitas eles podem representar uma ameaça para a saúde pública, com essa aproximação tão próxima aí? É interessante da gente pensar no histórico nosso com relação a animais de companhia.
né? A Malê não lembra, que ela é bem mais nova que eu, mas o pessoal da minha geração estava acostumado com aquela situação de animais criados no quintal, né? Fora de casa, e ocasionalmente eles tinham acesso a dentro de casa. As gerações de hoje já acabam tendo os animais como parte essencial da família. A gente até tem o conceito de família multiespécie, né? E esses animais acabam tendo uma relação emocional muito forte com as pessoas. Então, é a coisa mais normal do mundo a gente ter esses animais inseridos, não só na nossa casa, mas na nossa família, né? E aí que tem um problema. Os animais, eles acabam ficando um pouco mais expostos a adquirir algumas doenças, e essa proximidade com a gente acaba fazendo com que esses patógenos possam saltar a barreira e acabar nos afetando. E tem uma série de doenças importantes que afetam cães e gatos e que podem ocasionalmente causar prejuízo para a gente. Mas o importante, a relação com os animais é muito benéfica. Então, os benefícios dessa relação são muito maiores do que os riscos. E se a gente trabalha em cima desses riscos, a gente só vai ter os benefícios dessa relação. E também, quando a gente fala sobre os aspectos de urbanização, eu citei um pouco aqui sobre os pets, mas a cada vez mais o aspecto da urbanização, ela exige que as cidades chegam cada vez mais naquelas áreas que a gente tem animais silvestres e tudo mais, e acaba vivendo essa integração, não só de pets, mas também de animais silvestres, né? Eu acho que o exemplo mais óbvio que a gente pode usar disso são as capivaras, né? Tem aquela associação direta entre a presença de capivaras, presença de carrapatos e febre maculosa. É muito importante que a gente entenda que não é porque tem capivara e tem carrapato que a gente vai ter febre maculosa, né? Algumas regiões, principalmente aqui no estado de São Paulo, são muito propensas a terem problema com essa doença. Mas, por exemplo, aqui na minha cidade, em Jaboticabal, a gente nunca teve uma única notificação nem de suspeita de febre maculosa. E a gente tem capivara de monte por aqui, né? Então é interessante da gente pensar que a nossa relação com essa fauna silvestre nas cidades, ela não precisa ser nociva, né? E a gente até tem um outro lado. Quem é de Curitiba ou conhece Curitiba, quem é de São José do Rio Preto, sabe a importância das capivaras para a sensação de pertencimento urbano, né? Se alguém já foi para Curitiba, tenho certeza que foi lá para os lagos para fazer foto das capivaras, e deve ter rendido alguma foto lindíssima. Elas estão acostumadas a serem modelos, inclusive, né? E a gente pode pensar num outro lado, de animais não tão carismáticos quanto as capivaras, mas que são importantes, os morcegos. As cidades são muito receptivas hoje para morcegos, e a gente acaba tornando elas ainda mais receptivas ao plantar algumas árvores ou plantas que atraem esses animais para perto da gente. E a capivara, tudo bem, ela é fofinha, ela é bonita, a gente até consegue entender. O morcego é feio, esse tem que matar. E não, eles são fundamentais para manter o equilíbrio do meio ambiente. Tem morcegos polinizadores, então eles acabam polinizando plantas. Tem morcegos frugívoros que ajudam a dispersar sementes. Tem os insetívoros que ajudam a controlar insetos. E aquela situação em que a saúde ambiental não está adequada, a gente tem um desequilíbrio e eles começam a causar problema para a gente. Não é para ninguém abraçar morcego, pelo amor de Deus. A nossa relação com a fauna não deve ser uma relação estilo capivara-filó. É uma relação de coexistência. Eles lá, eu aqui, nós nos admiramos, nós nos respeitamos e dessa forma não temos problema algum. E mantendo a saúde dos animais, a gente não vai ter risco nenhum com a presença desses animais próximos da gente. Sim, faz toda a diferença respeitar esse espaço, né? Isso ajuda a evitar tanto problema. Mas mudando um pouquinho de assunto, professora Malê, eu queria muito saber da sua experiência clínica, né? Quais são os parasitas mais comuns que você encontra em cães e gatos? E a diferença entre a prevalência entre essas espécies? Bom, antes de mais nada, só fazendo uma correção ao meu colega aqui, eu sou da época de cachorro no quintal, tá? Falava bastante de quintal com cachorro. Mas obrigada por você ser sempre tão gentil. A cinquentinha já rodou por aqui. Bom, vamos lá, né? A gente, essa questão
vai depender muito também da região onde a clínica faça o atendimento de cães e gatos, né? Por exemplo, quando você trabalha num hospital que pega um público mais nobre, um público de um grau um pouco mais elevado em relação ao poder aquisitivo, a gente tem uma tendência a não atender tanta verminose, porque a maior parte dos cães que a gente atende são cães de raça ou gatos de raça, que são oriundos de gatis, e esses gatis, normalmente, eles têm o hábito de fazer a desparasitação dos filhotes antes de fazer a entrega desses filhotes, mesmo que eles tenham problemas. Então, na verdade, quando você lida com animais que vêm de criatórios que são criatórios bons, né? Principalmente dessas raças que são mais caras, Spitz, gato Maine Coon, gato Bengal, que são animais que custam mais de R$ 4.000, aí às vezes muito mais do que isso, esses pacientes eles já vêm prontos. Então, problema normalmente com vermes a gente acaba não tendo inicialmente, a não ser que eles sejam inseridos num contexto em que eles comecem a habitar em locais onde tem jardim, quando eles começam a passear em condomínios fechados, mas com grama, com campo, com terra, quando eles passeiam em pracinha, quando eles vão ao Parque do Ibirapuera, aí eles acabam adquirindo isso quando eles são um pouco mais velhos. Mas, normalmente, o problema com verminose nessas estirpes é um pouco mais distinto. A gente acaba tendo muitos problemas mais com doenças transmitidas por protozoários, como giardia, como isóspora, criptosporidium, e no gato, o tritricomonas ou pentatricomonas, tá? Agora, se a gente for pensar nesses animais que foram adotados a partir de organizações não governamentais, esses indivíduos que vêm de abrigo, que foram adotados da rua, de uma cadela com filhotinhos do vizinho, ou que era da empregada e não tinha para quem dar, esses pacientes eles já vêm de mães que não são tão bem cuidadas, e eles acabam não passando por esses processos preventivos na infância. E aí são esses pacientes que a gente atende com verminose. A verminose, que mais frequentemente a gente vai ter tanto em cães quanto em gatos, na minha prática, tanto dentro do hospital-escola, como dentro das clínicas particulares, toxocara eu acho que acaba sendo o rei da prevalência, né? Eu acho que os ascarídeos eles acabam ganhando bastante. O gato, normalmente, ele não apresenta tanto problema com ancilóstoma, que é um verme que causa diarreia com sangue. O cão tem bastante problema com ancilóstoma. Então, na infância do cão, toxocara e ancilóstoma eu acho que são muito importantes. Para o gato, toxocara acaba chamando mais atenção, ancilóstoma a gente acaba não tendo tanto problema. E com relação a outros vermes, existem vermes que a gente sabe que tem um diagnóstico um pouco mais difícil, né? Às vezes, tricúris é mais difícil de achar em exames de fezes, eu acho que tem muito a ver também com a expertise das pessoas do laboratório, né? A gente percebe pessoas cada vez mais despreparadas para fazer identificação de ovos de parasitas, estrongeloides, que às vezes podem causar problemas. Então, eu sempre acabo sendo um pouco insistente em exames de fezes seriados para animais que apresentam sangue nas fezes, e principalmente sangue com muco, levando a gente a pensar em doenças da parte mais baixa do intestino. E a gente tem um outro problema. A gente fala em parasita e a gente pensa em verme, né? Mas a gente vai lembrar que quem pica do lado de fora, né? Quem suga sangue e fica grudadinho na pele também é parasita. Então, a gente vai pensar em pulgas, carrapatos e piolhos. Piolhos, eu já atendi prevalências muito maiores de piolhos, eu não sei o que aconteceu, se eles migraram para o sul, se na verdade eles estão fazendo uma viagem em volta ao mundo. Eu não atendo tanto gato, principalmente, que era quem tinha mais piolho, como não tenho atendido muito cão com piolho também. Agora, entre pulga e carrapato, a gente vai ter uma diferença bem importante. A pulga, efetivamente, para mim, é o ectoparasita mais prevalente, ela é muito mais numerosa no ambiente, ela está presente em todos os ambientes, a gente traz a pulga para casa. Outro dia peguei uma pulga no teatro, né? E fiquei batendo a calça no banheiro depois. Então, isso acaba acontecendo. Então, cães e gatos têm muito problema com relação à pulga, e aí eu acho que acaba sendo meio equiparado. A gente acaba relevando muito a pulga no cão por causa dos quadros alérgicos. O gato, além dos quadros alérgicos, o link que a gente faz com a pulga é que eles podem ter uma doença
que é a micoplasmose, que causa uma anemia aguda, a partir de uma bactéria que é transmitida pela pulga para esses gatos. Então, às vezes, a gente não vê a pulga, mas a gente atende um gato doente, a gente acha um micro-organismo no sangue do gato, então a gente infere que a pulga tenha transitado por ali. E o cão, assim, muito mais do que o gato, problema com carrapato. Não só o problema cutâneo, das alergias que acabam sendo deflagradas, mas principalmente por doenças graves, que são as famosas doenças do carrapato. Eu não gosto muito desse termo, porque a doença não é do carrapato, né? Mas é como ficou popularmente conhecido, aquilo que a gente chama de hemoparasitose, principalmente transmitido por um protozoário chamado Babesia e por uma bactéria chamada Ehrlichia, que causam doença grave, anemia grave, alterações de coagulação, problemas inflamatórios importantes. Então, no resumo da ópera, cão, muito importante como verme, principalmente toxocara, mas a gente atende cães com todos os tipos de verminose, pulga e carrapato. Para gato, muito menos importante do que para o cão em termos de número, animais principalmente com toxocara, mas pode haver outras verminoses, e principalmente os problemas relacionados à pulga. Não esquecendo que a gente desmerece as doenças pulmonares, também causadas por alguns vermes, e que eu acho, não sei se o Esteban concorda comigo, que a gente subdiagnostica. Mas eu tenho atendido muito gato com aerolostrôngilos, e já peguei alguns cães com angiostrôngilos vasorum também, que são vermes que eles adquirem no quintal, normalmente comendo moscas, caracóis, ou animaizinhos que ingerem... moscas não, caracóis e lesmas, ou ingerindo animaizinhos que ingerem caracóis e lesmas. Muito Um lado interessante disso, só complementando, Tiago, os animais selvagens eles podem servir como sinalizadores da circulação desses patógenos, né? E esses vermes pulmonares, tanto em felídeos quanto em canídeos, a gente vem encontrando em carnívoros silvestres. Ou seja, os patógenos estão circulando. Por que não encontra no cachorro? Por que não encontra no gato? Porque a gente não está procurando, a gente não está fazendo o exame certo. E uma coisa muito curiosa é que eles podem simular outras doenças. Então, às vezes, chega um gato com toda a sintomatologia de insuficiência cardíaca. E, na verdade, ele está com aerostrongilose, né? São situações que a gente tem que levar em consideração, sim. Perfeito. Esse caso é bem interessante, porque realmente é bem... fica bem escondidinho ali, né? Fica bem subnotificado, e aí o clínico acha que é uma coisa e é outra muito mais embaixo. Diante desse aspecto, qual a abordagem que o clínico tem que ter? Porque a gente fala sobre lesma, essas coisas. Tem prevalência também em áreas urbanas? Isso ou é mais em áreas rurais? Como funciona isso? Área urbana, né? Quintal, jardim. Que quintal não tem um caracolzinho que de vez em quando você vê grudado na parede, né? Uma lesminha por ali. Então, o que acaba acontecendo é que os animais eles frequentam o jardim, frequentam o quintal, ficam ali brincando, vê um bichinho mexendo, eles vão querer interagir, muitas vezes eles ingerem mesmo. O gato, o que eu fico brincando, né? O gato é muito adrenérgico. Então, eu não consigo imaginar um gato caçando uma lesma no jardim ou caçando um caracol. Mas tem um passarinho que comeu a lesma ou o caracol e que se torna numa outra categoria de hospedeiro aí, né? Então, você tem a lesma e o caracol como hospedeiros intermediários, você tem esses outros animaizinhos que se tornam hospedeiros paratênicos, em que nada acontece, mas o parasita está lá. E aí o gato vai lá, caça o passarinho, ele caça o rato, ele caça a perereca e acaba adquirindo parasitismo. Muitos gatos foram adotados a partir da rua. Muitos gatos podem estar morando no ambiente mais controlado agora, mas tem uma história pregressa meio suja, ali, meio obscura. Então, de repente, você atende esses pacientes com bronquite. É o que eu mais vejo, Estevam. Atender o cara com bronquite, e os clínicos têm uma tendência, atendeu com bronquite, com padrão radiográfico de bronquite, é lavar o paciente de cortisona. E esses bichos ficam tomando cortisona a vida inteira. Tem um grande número desses animais que você só desparasita e a bronquite ela cede, porque era uma bronquite parasitária, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso, que todo quintal, todo jardim, toda pracinha, até que se prove o contrário, tem alguém rastejando ali no chão que pode carregar alguma coisinha oculta. Eu fico falando que é o Pennywise dentro do bueiro, né?
nessas doenças, eu acho que vale a pena da gente lembrar também da platinossomose, né? Sim, Cães e gatos amam lagartixas. A lagartixa é um hospedeiro paratênico importante desse trematóide que afeta o fígado desses animais, mais frequente em gatos, um pouco mais raro em cães, mas também super comum em área urbana. E ele acaba, é um parasita que entra nessa mesma categoria. Ele não é procurado. Se a gente não procura, a gente não acha. Então, ele não existe, né? E aí, quando vai encontrar, é geralmente aquela situação em que o animal já está com muita alteração, que mesmo que eu magicamente elimine o parasita, as alterações já estão todas lá. Então, é sempre importante da gente pesquisar realmente, procurar entender na anamnese qual é o contexto de vida daquele animal, de onde ele veio, como ele vive. Dessa forma, acho que a gente consegue ter uma interpretação melhor dos riscos dele. e nem sempre quem mora num ambiente onde entra a lagartixa vê a lagartixa, né? Às vezes você atende gato com platinossomose e o cara fala, mas eu nunca vi uma lagartixa. Vai, não viu porque o gato comeu. O gato viu ela antes, né? Não, eles são terríveis. Eu tenho 3 gatos em casa. E aí, um dia, um gato, meio caçador, chegou com uma lagartixa na boca. Só que como eu não tinha feito graduação em medicina veterinária, nem sabia que lagartixa poderia transmitir doença, eu não, de boa. Mas depois que eu entrei na graduação, eu descobri, eu falei, olha só que safado, ele poderia ter pego. Mas é muito importante esse papel de conscientização, né, do médico veterinário, porque se a gente não está nesse universo, dentro desse universo a gente acha, não, todo mundo sabe disso, mas fora, muita gente não sabe, né? Uhum, com certeza. E agora a gente falou um pouco sobre alguns dos desafios, né? Mas eu queria saber um pouco mais do que vocês consideram como os principais desafios na prevenção e controle de parasitas em pets, especialmente em áreas urbanas. Professor, qual o seu desafio aí dentro da universidade, né? Vocês trabalham com um público amplo e um público diferente. Vocês têm dificuldade para fazer isso aí? Aqui a gente brinca que o que vem para a gente, geralmente, é aquilo que passou por todos os lugares sem nenhuma solução, né? Às vezes vem para a gente fazer extrema-unção, às vezes vem para a gente conseguir resolver o problema. Qual é a questão? Muitos dos exames que são oferecidos nas clínicas não encontram todos os parasitas, ou, da forma que a Malê falou brilhantemente, às vezes quem está fazendo o exame não sabe fazer aquele exame, né? A gente nota que parece que se você sabe trabalhar com uma coisa do laboratório, você magicamente vai ser capacitado para trabalhar com tudo dentro de um laboratório, e não é. A gente tem as especialidades. E isso daí pode dificultar muito, né? Então, é muito importante que os veterinários estejam atentos a isso. Quem está fazendo os exames para mim, ele realmente sabe fazer esse tipo de exame? Eu estou procurando um laboratório de referência, de fato, eu confio nos resultados que eu recebi, e eu acho que a partir daí a gente consegue ter uma ideia muito boa da confiabilidade daqueles resultados. E o mais importante, às vezes o laboratório é maravilhoso, mas eu estou fazendo a pergunta certa para o laboratório? Isso também precisa partir do veterinário. Eu acho importante você comentar a respeito disso, porque eu sou uma pessoa extremamente chata nesse sentido, né? E eu sempre, toda vez que eu recebo uma amostra, você sabe que uma alíquota é minha. Eu mando uma alíquota para o laboratório, mas uma alíquota eu guardo para mim, e você sabe que eu acabo processando e dando uma olhada para ver se eu não acho nada que de repente não apareça, porque é muito frequente. E o Estevam sabe, né? Existem situações em que eu mando mensagem para ele pedindo socorro. Estevam, o que é isso que eu estou vendo aqui nessa lâmina? Ele fala para mim, fiapo de papel. Verdade, você sabe que isso é verdade. É aquele cuidado em limpar a lâmina tão bem, e limpou tão bem que ficou até a fibra do papel higiênico que usou para limpar, né? Acontece. Então, mas tem gente que sabe mais do que a gente e vai dar uma dica de que você está indo pelo caminho errado, né? Mas note, se até a fibra do papel foi vista, os olhos estão perfeitos. É por aí que a gente começa. Ganhei meu dia agora, hein? Olha lá. Mas, basicamente, eu acho que isso é um problema. O outro problema que eu acho que a gente tem é um problema que eu sofro muito. Eu acho que a gente entrou numa era meio sombria com relação à medicina preventiva. O Estevam me corrija se eu estiver enganada.
mas eu acho que as pessoas agora não dão o valor à medicina preventiva que ela deveria ter, né? A gente começou a acostumar com o cara ser o doutorzinho que faz o diagnóstico e que trata, na verdade, quando a gente deveria evitar algumas situações. Então, eu venho de uma geração que aprendeu muito a fazer prevenção, a falar da importância da aplicação de antiparasitários, a falar de vacina, e a gente entrou na segunda década anti-vac, na segunda década contra antiparasitários, as pessoas falando muita besteira, e a hora que você tenta abrir a cabeça das pessoas para falar da importância desses mecanismos, inclusive os colegas de profissão e dessa geração mais nova te chamam de mercenário, porque falam que você está se vendendo à indústria farmacêutica, que na verdade não é isso. Eu sempre priorizei a saúde do meu paciente e eu sempre priorizei a saúde do tutor dele. E como a gente estava falando da uma só saúde, eu marquei aqui porque eu aprendi com você agora. Como a gente estava falando dessa uma só saúde, eu acho que é muito importante a gente lembrar do nosso papel como um agente dessa uma só saúde, porque somos agentes de saúde pública. E existem zoonoses que são gravíssimas. E, inclusive, quando a doença pega numa criança ou pega um imunossuprimido, isso pode ser desastroso. Então, eu acho que o empecilho que a gente tem é o fechamento mental que as pessoas tiveram, vão pensar primeiro nos leigos, acreditando em fake news, acreditando em notícias falsas que foram divulgadas, que os medicamentos causam câncer, retardamento, causam esquizofrenia, que causam, será que vira jacaré, que coloca um nanorobô dentro de você e faz alguma coisa. Como a gente também tem um segundo problema. Os médicos veterinários entraram nessa onda. E a medicina veterinária, que infelizmente está entrando num colapso nesse país, ela realmente está servindo muito mal e está produzindo profissionais com essa mente mais fraca e com esse raciocínio, que é um raciocínio equivocado, porque a prevenção ainda é a chave de tudo, né? Então, eu acho que os maiores empecilhos que a gente acaba tendo é isso. Então, eu acho que pessoas como Estevam, como eu, a gente acaba se esforçando ao máximo para brincar de uma coisa chamada educação e saúde, que é, na verdade, tentar evangelizar as pessoas a respeito dos riscos e da importância da prevenção. Muito disso hoje, de solução mágica, né? Então, o mercado oferece lá um medicamento específico para pulga, um medicamento específico para tal coisa, mas as pessoas acabam confiando na solução mágica, o extrato da erva miraculosa, que eu, de verdade, quando eu vejo um leigo oferecer isso, eu até entendo, né? Tem muito esse lado cultural que a gente até respeita e tudo mais. Agora, quando eu vejo um colega oferecer uma cura mágica e ainda vir com, porque a vacina causa isso, ou o remédio causa aquilo, sabe, é aquele momento em que a gente precisa dar uma repensada na nossa atuação, né? Não é por aí. E de verdade, a Malê fechou o problema. A gente tem que trabalhar muito com prevenção. Se você trabalha com prevenção, você vai minimizar muitos riscos. Eu acho que vale muito a pena a gente comentar de uma das doenças mais cruéis que a gente tem hoje, das doenças parasitárias, que é a leishmaniose, né? Prevenir leishmaniose não é fácil, mas é infinitamente menos problemático que o tratamento, né? Graças à ciência e à tecnologia, a gente tem hoje um tratamento possível para ser feito, mas a gente tem que lembrar que ele é muito custoso, não só do lado financeiro, mas também para o próprio animal, né? É um tratamento muito drástico. Então, a gente tem que pensar na prevenção dessa doença. E só para falar dessa, e eu acho que vale a pena da gente começar, a Malê falou da nossa onda anti-fax na medicina veterinária, né? A raiva urbana foi erradicada. O Brasil é modelo de erradicação de raiva para o planeta. A gente é um case de sucesso, como dizem os publicitários, né? Só que a gente voltou a ter alguns casos em área urbana, envolvendo gato, principalmente, e sempre com variante do vírus que está associada a morcego. Pode ser o gato mais sedentário do mundo. Ele vai ter uma agilidade fora do comum para pegar um morcego no voo. Se a vacina dele não estiver em dia, ele pode acabar pegando isso. E por que a vacina do gato não está em dia? Porque alguém cismou que a vacina vai causar sarcoma de aplicação.
Se a gente pegar o risco de sarcoma de aplicação por vacina e o risco de qualquer outro câncer que o gato possa desenvolver, os outros são muito mais frequentes, né? Então, eu acho que o benefício da vacina vai ser sempre maior do que o risco dele desenvolver um sarcoma de aplicação. Vamos vacinar cachorro e gato. Não é porque a gente controlou a raiva urbana que a vacina passou a ser desnecessária. Só vou lembrar uma coisa também que eu acho que é importante, porque a galera vai ficar pensando que morcego está onde tem árvore, jardim, casinha. Morcego vai para o 18º andar, morcego vai para o 20º andar, ele entra pelo buraco da tela da janela. De vez em quando ele entala na tela da janela. E a hora que ele começa a gritar, o gato vai ver o que está acontecendo de curioso e toma uma mordida de um morcego, que pode ser um portador, porque ele é um reservatório, muitas vezes, do vírus, e acaba fazendo a transmissão para o gato, não na maldade, numa tentativa de defesa. Então, eu acho que o veterinário que também fala que não precisa tomar vacina porque mora no apartamento e não tem acesso a nada, precisa dar uma revisadinha em conceitos e todo o resto, porque está faltando informação. Eu só tenho que concordar. Infelizmente, é um movimento que eu também vejo muita ascensão dentro da medicina veterinária. Eu acho que é um reflexo muito da medicina humana também. A gente viveu tempos aí onde a ciência foi colocada em pauta e também achismos foram colocados em pauta junto com ciência. E aí é muito preocupante ver profissionais que estudam, que têm acesso a esses materiais, que são portadores de informações, ficarem disseminando achismo ao invés de certeza, de ciência. Então, já puxando esse ponto aqui, eu quero que vocês falem aqui como esses produtos antiparasitários podem ajudar na prevenção eficaz contra parasitas externos e internos, e se existe uma frequência mínima necessária para o uso desses produtos. Eu acho que a Malê pode começar essa. Bom, basicamente, a gente tem mecanismos que são diferentes, né? Se a gente for pensar nos parasitas internos, a maior parte dos medicamentos, acho que a totalidade deles, por mecanismos de ação diferentes, acabam ocasionando o despregamento e a morte desse parasita. Por uma paralisia espástica, por uma paralisia flácida, mas esse parasita, ele para de se mexer, coitado, né? E acaba sendo expulso, ele acaba sendo mandado junto com todo o resto. Então, quando a gente fala em prevenção para parasitas internos, eu acho que esse é um conceito que a gente precisa trabalhar um pouco, porque senão o conceito ele fica meio furado. A medicina preventiva aqui não é com relação a não ter interação com o parasita, mas, na verdade, é não permitir que a carga parasitária se torne uma carga parasitária grande a ponto de causar doença ou morte desse indivíduo. Porque eu não consigo colocar um produto para um parasita não entrar. Aí eu tinha que colocar uma mordaça no paciente para ele não comer nada, não beber nada, não lamber nada no solo, né? Mas, na verdade, o que a gente tem é um indivíduo que acabou adquirindo algum parasita ou alguns parasitas lá já dentro, a gente dá um medicamento, mata esses parasitas, eles vão embora, então eles não chegam em número suficiente ou numa carga que cause problemas de saúde para esse indivíduo. E é por isso que a gente, muitas vezes, vai falar de individualização de protocolos, né? Porque tem indivíduos que têm um desafio muito grande, tem indivíduos que têm um desafio pequeno. Tem efetivamente o cara que não sai de casa nunca, que é um ermitão. E você tem um indivíduo que todo dia vai dar uma voltinha na praça, no Parque Ibirapuera. O cara que dá voltinha sempre, o ideal é você fazer uma desparasitação para ele que seja frequente, né? No mínimo trimestral, mas tem indivíduos que vão para lugares tão desafiadores que às vezes a gente faz esses produtos realmente de uso contínuo, que são de uso mensal mesmo, né? Então, a gente acaba tendo que fazer isso de acordo com cada indivíduo com o qual a gente vai lidar. Agora, aqueles animais que só moram dentro de casa, qual é o problema que a gente tem? É o nosso sapato que pisa do lado de fora e que pode trazer coisa para dentro. Quem nunca pisou numa obra de arte inteira numa calçada? Às vezes a gente não viu e pisa no trambolho inteiro. E você percebe que você vem carimbando no meio do caminho. Só que às vezes você não pisa na obra de arte inteira. É isso que as pessoas também não pensam. Alguém pisou, foi carimbando o caminho e você vem pegando o carimbo. Então, de vez em quando, você não vem com aquela massa de fezes concreta no sapato, mas você pisou no solo contaminado e, eventualmente, você traz uma carga parasitária, você traz ovos, você traz cistos, você traz oocistos para dentro de casa. Então, por isso, como biologia não é matemática,
seguro morreu de velho desconfiado, ainda está vivo, a gente fala que quem mora dentro de casa ou faz a administração desses produtos a cada 6 meses, ou, eventualmente, faça exames de fezes periódicos para verificar se eles precisam tomar o antiparasitário. Fazendo a ressalva do que o Estevão falou muito bem, tem parasitas que não serão identificados pelo indivíduo que trabalha no laboratório. Porque ele não sabe ver, porque ele usa a técnica errada, ele usa flutuação quando precisava usar sedimentação, de vez em quando. Então, isso pode acontecer. Então, por isso que, particularmente, eu tenho mais confiança de falar para o cara, olha, vamos tomar um antiparasitário pelo menos a cada 6 meses, se é um gato ermitão que mora na cobertura de num apartamento do Jardim Europa, por exemplo, tá? Agora, com relação a pulga e carrapato, pessoal, aí a coisa fica complicada, porque a gente traz. Você vai para a rua, você vai para o trabalho, você anda de ônibus, você anda de metrô, você vai para o teatro, você vai para o cinema, você vai para algum lugar que tenha pulga. E você pode trazer pulga para casa. Já aconteceu comigo algumas vezes, e não é do hospital veterinário. Eu já fui para lugares públicos e voltei com pulga na calça, com pulga na blusa, com um bando de picadas, falando, alguém me picou, né? Então, isso é um problema grande. E a pulga é muito numerosa no ambiente, né? Tem mais pulga no ambiente do que tem em cima dos indivíduos. Então, eu acho que para prevenção contra a pulga, a constância ela tem que valer para todo mundo. Aí não tem regra. E carrapato é nidícola, né? De vez em quando ele tem ninho dentro da parede do seu prédio. De vez em quando tem ninho na parede da sua casa. De vez em quando tem um ninho de carrapato no seu colchão. Como que eles fizeram esses ninhos? Eles são ninjas, né? O Estevão melhor do que eu para falar a respeito disso. Então, eu acho que para pulga e carrapato, a prevenção ela tem que ser frequente, e aí realmente eu indico prevenção mensal, porque tem que fazer repelência. Porque se eles ficarem grudados ali por muito tempo, vai dar problema. Quando a gente trabalha com parasitologia, a gente tem que simplificar o complexo, né? Eu imagino que muita gente que vai escutar a gente falar é veterinário ou está cursando veterinária, e quando cursou a disciplina de parasitologia e doenças parasitárias, teve aquele choque tremendo de, meu Deus, como eu vou decorar tudo isso? Realmente, é uma ciência muito ampla, né? Mas vale a pena da gente pensar, então, em como simplificar. E, como a Malê falou, é muito exato isso. Tipo, são muitas situações, são muitas... Então, para a gente tentar simplificar, a gente pega os dois extremos possíveis. Num lado do extremo, é aquele animal que está em baixíssimo risco. É a poodle belinha de 12 anos que mora na cobertura, lá em Higienópolis, nunca sai do apartamento. Realmente, o risco dela pegar qualquer coisa é muito baixo. Não é zero, mas é baixo, né? Então, no caso desse extremo de baixíssimo risco, a gente faz as consultas frequentes ao médico veterinário, faz os exames, avalia como está a saúde dela e, se necessário, a gente vê. Aí a gente vai para o outro lado. A gente pega aquele Golden que vai fazer trilha todo final de semana com o dono dele, com o tutor dele, porque ele é super aventureiro, ele gosta desse tipo de coisa. Ou então um Border Collie, que se ele não andar 14 quilômetros no dia, ele vai ficar mal-humorado, né? Então, é o outro extremo, é aquele animal em altíssimo risco de contrair parasitoses, sejam elas internas ou externas. Então, nesse caso, a gente vai pensar, de fato, no uso contínuo de medicamentos, né? E aí, no meio disso, entre a poodle lá, da cobertura de Higienópolis, e o labrador, o golden, o border collie super aventureiro que tá, a gente tem uma variação muito grande. Eu gosto de falar que se tende mais para o lado aventureiro, a gente pensa num tratamento mais frequente. Se tende mais para um lado mais reservado, a gente tende ao diagnóstico primeiro, depois pensar no tratamento. Mas cabe ao médico veterinário entender qual é o perfil desse animal e, a partir das sucessivas consultas, ele conseguir ter uma ideia do padrão epidemiológico. E aí ele vai individualizar o tratamento especificamente para aquele paciente dele,
né? E ele vai saber que, de repente, a Poodle Belinha é mais aventureira do que Bob, o labrador, que não gosta muito de sair, já está lá meio mal-humorado e fica no sofá. E essa é a beleza da nossa profissão. A gente não trabalhar só algoritmicamente, mas a gente tratar cada paciente como um indivíduo com as suas particularidades. Eu sei que tem uma clínica que está aqui participando desse bate-papo com a gente, que faz isso maravilhosamente bem, e é justamente por isso que ela se destaca. Cada paciente, cada caso é um caso, e vale a pena a gente fazer desse jeito. Realmente, a individualização faz toda a diferença no atendimento. Quando a gente tira da cabeça que medicina veterinária não é exata, mas é biológica, aí a gente começa a ter muito mais êxito durante os nossos atendimentos. Falando em particularidade, a gente tem os nossos filhotinhos aí, né? Necessário que a gente tenha uma atenção mais especial com eles. Então, em relação a termos de frequência, como que funciona em relação ao uso desses antiparasitários? Posso começar essa, Malê? Com certeza. De filhote, a gente tem dois extremos também. Tem um animal que foi adquirido de um criador, seja um gatil ou canil super famoso, e tem um animal que veio de uma feira de adoção que a gente não sabe de onde ele veio. A gente está focado em pegar aquele animal da rua e transformar em um burguês safado. Mas até ele ser transformado no burguês safado, a gente vai ter que se preocupar com esse histórico que ele tinha, né? Mas é até uma história curiosa. Eu adotei uma cadela quando estava na faculdade, uma Weimaraner lindíssima, e ela veio de um canil renomado da cidade e ela passou sarna para todo mundo. Sarna sarcóptica. Isso sendo, no final dos anos 90, a gente não tinha ivermectina de uso humano ainda, né? Então, para a cadela, a gente tinha uma opção de tratamento muito rápido e para nós sobrou o sabonete à base de enxofre. Que delícia! Inteira cheirando o inferno, foi uma delícia. Então, notem, não é porque o animal veio de um canil ou gatil que ele não oferece risco para a nossa saúde, não é porque o animal vem da rua que ele vai só oferecer risco para a nossa saúde. Mas aí a gente pensa daquele jeito. É um animal que está vindo de um outro contexto, né? Então, é interessante que a gente faça esse tratamento da forma como precisa ser feita. Os filhotinhos, a gente tem algumas recomendações, tanto recomendações pela Sociedade Europeia, quanto por uma organização que envolve todo o hemisfério sul, de Austrália até aqui América do Sul, que basicamente recomenda o tratamento dos animais com medicamentos de uso específico para filhotes, né, semanalmente, até a 10ª semana de vida, mais ou menos, aí depende de cada um dos programas. É uma possibilidade de ser feita. Mas o mais importante é a gente entender esse contexto e lembrar que o controle de parasita, ele é feito pensando na saúde do animal e pensando na saúde da família. Por exemplo, não no nosso caso, na época, a República que resolveu adotar uma cadela, mas uma família está com lá uma criança nova, ela quer muito ter um filhote, seja de cão ou de gato, e vai participar de uma campanha de adoção, que é uma das coisas mais nobres que a gente pode ter envolvendo animais de companhia, né? A gente está tirando animais de rua e está reduzindo o risco deles de transmitir doenças para a gente e dando uma vida digna para eles, né? Mas na maior parte das vezes a gente acaba não tendo esse contexto. Então, lembrar que esse animal de adoção, ele vai precisar de banho, ele vai precisar de medicamento, e essa família adotante, os adotantes, precisam de orientações. Como esse animal pode ser adotado para não representar risco para a nossa saúde. Exato. E assim, uma coisa que a gente tem que lembrar é que muitos desses animais nascem parasitados ou são parasitados durante a lactação. Porque se essa mãe não foi preparada antes dela se tornar uma gestante ou durante a gestação, com algumas moléculas mais específicas, e ela tem parasitismo, ela tem muitos parasitas que podem ficar aí meio latentes, meio hibernantes durante a gestação, e quando a gente tem a mudança hormonal dessa fêmea, eles podem migrar, inclusive, para a glândula mamária, e os animais, quando eles começam a mamar, eles acabam se tornando parasitados. Então, é por isso que existem também algumas indicações dentro dessas guidelines, dessas diretrizes que você citou aí, para a gente, se tem uma fêmea que foi preparada antes da gestação ou durante a gestação, eu posso começar a fazer esse programa de desparasitar o filhote a partir dos 30 dias.
Mas se não houve esse preparo, essa desparasitação até começa com 15 dias de idade. Por isso a gente precisa ficar atento a esses produtos que podem ser utilizados nesses filhotes tão jovens, porque às vezes eles fazem doença grave na infância por conta de parasitismo. E a mortalidade do parasitismo, ela está muito ligada à idade, né? Ela é inversamente proporcional à idade. Quanto menor a idade, maior é a mortalidade do indivíduo. Então, é muito importante que a gente comece cedo. E é muito engraçado, Estevão, você tocou num ponto muito importante, porque tem indivíduos que vêm de canil, vêm de gatil de renome, e a gente atende com parasitismo ou com multiparasitismo muito mais intenso do que aqueles animais que foram, às vezes, adotados da rua. Tem muito animal que vem de canil ou de gatil que vem com sarna de orelha, né, que vem com sarnotodécica, que vem com toxocara, que vem com giardia, que vem com o combo completo. Né? Até os 8 meses de idade, o tutor só tem dor de cabeça por causa de doença parasitária. Então, é importante a gente lembrar que essas diretrizes a gente vai abraçar, individualizando os indivíduos, mas que a gente tem essa importância aí sim. E vale até a pena dar aquela recomendação específica para os criadores, né? É fundamental que os criadores tenham assistência veterinária justamente para ter esse acompanhamento durante a gestação, né? Porque daí aquele animal está sendo vendido, vai ser adotado por uma família sem oferecer risco. Isso daí é muito, muito importante. E às vezes fica um pouco negligenciado, né? A gente até vê, a gente tem criadores muito sérios e tem aquele pessoal não tão sério, e é aí que a gente começa a ter problema, né? Então, sempre tomar um pouco de cuidado com isso. E lembrar, o bem-estar animal não é só de ele passear ou dele ter brinquedo, mas é também a saúde dele, né? Ele está livre de doenças, é uma forma da gente assegurar o bem-estar animal. Ótimos pontos. Agora, para finalizar, eu quero saber quais são as consequências de um controle inadequado de parasitas para a saúde animal e também para a saúde pública. Pensando em parasitas especificamente, eu acho que se a gente negligencia o controle de ectoparasitas, a gente está predispondo o nosso animal a ter, no mínimo, um incômodo, e pensando no lado mais grave, obviamente, uma erliquiose, por exemplo. Aqui na nossa região é um dos patógenos mais frequentes que afetam cães. E até curioso, a gente não vê tanto carrapato assim nos cães aqui. Mas a erliquiose é muito abundante, muito frequente. Ou seja, o parasitismo ocorreu em algum momento, que às vezes o tutor não percebeu, e sempre lembrar, o carrapato do cão, ele passa mais tempo no ambiente do que no cão, né? Mas esse pouco tempo que ele foi para o cão já foi suficiente para ele transmitir. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, porque uma vez que o animal adquire a erliquiose, vai ser um tratamento longo e pode ter formas mais graves da doença. Ou seja, a prevenção de uma doença depende diretamente do controle da infestação desses ectoparasitas. E é importante a gente lembrar que a forma adequada da gente fazer as coisas, ela também vai envolver, mais uma vez, uma só saúde, né? Tem vários agentes que são agentes notoriamente zoonóticos, a gente vai lembrar de toxocara, a gente vai lembrar de ancilóstoma, a gente lembra de leishmania, né? Apesar de que o cão não é a principal fonte de infecção para o homem, mas acaba sendo um reservatório importante. Mas a gente precisa lembrar que existe uma parcela da população que nós não podemos deixar de cuidar. Nós temos uma doença infecciosa recrudescente chamada Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, vulgo AIDS, ou SIDA. É que eu gosto mais do nome AIDS, né? E a gente tem o aumento da AIDS no Brasil em proporções que a gente não viu antes. E a gente tem 2 grandes parcelas sendo acometidas agora. Os indivíduos entre 19 e 23 anos de idade, que são verdadeiros kamikaze, que vão para tudo ou nada, para ter muito prazer na vida, para mostrar que eles são desbravadores, para mostrar que eles são destemidos, e eles se colocam em um risco muito grande, e não conversam a respeito disso, né, com ninguém. E a gente tem uma segunda parcela, Estevão, que é a nossa parcela. É a galera que está separando
e que está indo para o Tinder, e que também resolveu descobrir o mundo, e quer voltar a viver, quer voltar àquela fase de ser um indivíduo destemido. E esses indivíduos não estão utilizando mecanismos preventivos para sexo seguro. Então, eles estão adquirindo um vírus, que é um vírus que causa uma infecção crônica, assintomática por muitos anos, e que quando se descobre que ele está ali, se tem um problema imunológico muito grande. E que uma coisa que entra em contato comigo ou com o Estevão agora, que eu acho que nós somos indivíduos saudáveis, pode acabar tendo uma repercussão completamente diferente no indivíduo que está imunossuprimido, né? E pode ser uma doença que cause letalidade nele, inclusive. A gente não pode esquecer que toxoplasmose, por exemplo, mata um indivíduo com AIDS, né? Indivíduo com giardíase, que tem AIDS, ela se torna uma giardiose, que é uma doença importante, ele pode morrer por desidratação. E a gente esquece disso. E um outro detalhe, eu tenho as crianças, que também são indivíduos vulneráveis às doenças gastrointestinais, desidratação ainda é uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil, juntamente com desnutrição. E a gente não pode esquecer que velhinho também não pode desidratar. Então, um idoso que adquire uma verminose importante pode ser o último momento dele. E você pensar que um cara morre por causa de uma gastroenterite, gente, isso é muito cruel. Então, tem aquele nosso papel e albergar essa fatia do bolo. Então, não fazer prevenção de forma correta é doença para animal, é gasto para o tutor, é risco para a saúde pública. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso foco sempre. Puxando um pouco por outro lado, a gente sempre pensa, os selvagens está tudo bem por lá, os domésticos podem pegar a doença deles, né? A gente vem notando um crescimento principalmente no hemisfério norte, mas começou a ser notado aqui no hemisfério sul também, ameaças à conservação de alguns carnívoros por causa de sarna sarcóptica. E quem leva a sarna para o meio silvestre são cães, principalmente cães errantes, né? Então, se a gente não controla a população de cães, e essa doença especificamente na cidade, como a interface da cidade está cada vez mais próxima do meio silvestre, esse parasita pode chegar até o meio silvestre, e a gente já teve situações muito tristes, por exemplo, de lobo-guará ou graxaim, com 0 pelo no corpo, porque ele estava muito afetado por sarna, né? Nos Estados Unidos já é uma ameaça muito grande a conservação de alguns animais, como lobos, por exemplo. Na Europa isso também vem sendo notado. Aqui a gente começou a prestar atenção nesse problema, e é um problema bastante grave, porque tem uma relação direta com uma doença de animais domésticos que está ameaçando a conservação de animais selvagens. Vou só fazer um parênteses aí, apesar de não ser a nossa discussão hoje, mas a sinomose dos cães, ela causa doença gravíssima no ferido selvagem. Então, essa interface também coloca esses indivíduos em risco de extinção, porque a sinomose tem 80% de letalidade, né? A gente vem encontrando também, e é aquela situação que você pensa, bom, mas na cidade está controlado, mas as pessoas começam a parar de vacinar, a doença começa a circular, chega no meio silvestre, e aí o problema é grave. Gente, perfeito. Eu passaria horas aqui conversando com vocês, porque é um assunto que me interessa muito. Eu gosto de verdade desse assunto. E acredito que o pessoal também que esteja escutando aqui também goste muito, está muito interessante. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui, professora Malê, doutor Estevão, pela presença e por essa aula, né, que vocês deram hoje. Foi muito bom. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Agora, cada vez que eu tenho o Estevão perto de mim, eu até tremo, mas eu acho um deleite, porque eu sou muito fã desse cara, muito fã. Eu que agradeço, de verdade, muito bom. A Malê, a gente se vê muito raramente, mas é sempre uma delícia ver. Revi a Mari esses dias também, pessoalmente, e conheci o Thiago. Foi uma oportunidade ótima. Obrigado, gente, de verdade, muito bom. Foi um prazer, muito obrigada mesmo. Este episódio tem o patrocínio da Behringer e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil.
Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.